Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 229. Fala Rustin, o coordenador de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação. Em nome da Igreja Romana, o texto do versículo 20 do capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que diz: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo é entendido sob diversos pontos de vista. Em primeiro lugar, para fazerem de seus concílios uma arma, considerando-os como meio, superior a quaisquer outros, de se obter a verdade, a sã e legítima interpretação das Sagradas Escrituras, dizem: que respeito não devem merecer os concílios nos quais toda a Igreja se acha reunida, na pessoa de seus pastores, para esclarecimento da verdade, reforma dos costumes, estabelecimento da disciplina e interpretação das Santas Escrituras. Cegos são os que preferem ou equiparam seus sentimentos aos dessas santas assembleias. E Rustin coloca aqui uma observação pessoal. Nesse instante, e quando eu ia prosseguir, fui interrompido. A mão do médium, fluidicamente impelida, escreveu isto em resposta: Detende-vos aqui. Jesus disse: Onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. Jesus sabia quão difícil é reunirem-se os homens em grande número, animados dos mesmos sentimentos e do mesmo espírito. Não tendes mais do que perguntar à Igreja em que concílio uma só questão religiosa se resolveu por unanimidade, sem discussão, sem controvérsias, muitas vezes acerbas. Ora, se nos concílios, compostos de homens de Deus, infalíveis em seus julgamentos, os pareceres eram diversos, se membros desses mesmos concílios mantinham suas opiniões contra a maioria triunfante, quais as influências que guiavam os do Sacro Colégio? Desde que controvertidas se mostram as opiniões dos concílios, por que meio se há de determinar o que é inspirado pelo Espírito Santo e o que o é por Satanás? Dirão, pela sabedoria humana, pela experiência, pelo estudo, pelas tradições. Respondei-lhes vós, pela razão. Continuai. Então aqui prossegue Rustin a sua colocação. Acrescentam: só a Igreja pode ter e tem a verdade. Só ela reunida em concílio é infalível, pois que só ela é assistida e inspirada pelo Espírito Santo. Respondem os evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos e pelo próprio Moisés. Respondei à Igreja: infalível só Deus o é. Vossos pastores, quer isolados, quer reunidos em concílio, são tão falíveis quanto os outros homens, sujeitos, como estes, às boas influências que vêm do Espírito Santo e às más que vêm de Satanás. Essas influências eles as atraem conforme a natureza boa ou má de seus sentimentos, pensamentos e inclinações.
Se os vossos pastores, quando reunidos em concílio, fossem infalíveis, por terem a assisti-los e inspirá-los, a lhes guiar o juízo, o Espírito Santo, haveria entre eles unidades de vistas. Suas decisões seriam unânimes e assinaladas todas pelo cunho da caridade, da tolerância e do amor universal. Não nos objeteis que a infalibilidade está com a maioria dos membros dos vossos concílios. Como o provareis? Ao contrário, a minoria deles é que tem marchado, como ainda hoje é a minoria dos que compõem a vossa comunidade, que marcha nas pegadas do Mestre, que deu e dá, não por palavras, mas pelos pensamentos e pelos atos, exemplos de doçura, de humildade, de desinteresse, de frugalidade, de temperança, de sobriedade, de castidade, de paciência, de resignação, de caridade e de amor para com todos. Quais dentre os da maioria dos vossos concílios, os que, imitando os apóstolos e os seus primeiros imitadores, hão exemplificado a abnegação e o devotamento, a tolerância e a fraternidade para com todos os homens igualmente, abstração feita dos cultos externos, chamando-os todos a si e lhes dizendo do fundo do coração: não temos senão um Pai que está nos céus. Não temos senão um Senhor e Mestre, o Cristo, e todos somos irmãos. Não era na maioria dos membros dos vossos concílios que se encontravam o orgulho, a ambição, o fanatismo, a intolerância, muitas vezes o egoísmo e não raro a incredulidade? Quem então os assistia e inspirava? Quem lhes presidia as decisões? O Espírito Santo, isto é, os bons espíritos, os espíritos de luz e de verdade? Ou ao contrário, Satanás, isto é, os maus espíritos, os espíritos de erro e de mentira? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.